Boa noite, mais uma segunda-feira aqui pertinho de vocês. Hoje nós também temos um convidado muito especial. Eu chamo ele de Max. Você sabe que aqui no mercado imobiliário nós temos os apelidos, né? O nome dele é Vitor, mas nós conhecemos ele como Max e ficou o nome de mercado, né, Max? Ficou. Max. Foi meio difícil achar esse apelido, né? Não foi nem eu que escolhi, mas... Mas a gente tem esse assunto peculiar dentro do mercado. A gente acostuma com uma identidade e fica, né? Você sabe que eu fiquei um tempinho para desvincular a Sônia da Laila, né? Que é o meu nome real mesmo. Bom, ainda tô nesse processo. É verdade, se eu chamar ela de Soninha por um acaso aqui, não estranha. Mas eu vou corrigir. É isso aí. Gente, enquanto o Instagram avisa todo mundo, me ajuda, já vai curtindo aí, já vai deixando o seu like, já vai falando de onde você é. Na semana passada nós tínhamos uma galera até fora do Brasil, viu? Teve um comentário de Portugal, a gente tá muito chique, muito chique. Então já vai falando aí de onde você é, vamos nos conectar. Eu quero conhecer a história de vocês também, assim como a gente vai compartilhar muitas histórias hoje, tá bom? Enquanto isso, para eu acompanhar aqui no ao vivo, eu vou entrar aqui no meu outro número também, tá? Vamos lá, tô entrando aqui, já tem uma galera, ó. A Naira está aqui. Oi, Naira, linda, maravilhosa, Ananda. O seu papai de mercado imobiliário está Perigoso? aqui. Oi, Perigoso. A Suzara. Suzara, você é de onde? Eu quero... Coloca aqui, gente, de onde vocês são. O Belucci tá aqui também. Só a galera aqui, a turma que já conhece a nossa história. Gente, o assunto de hoje é do que a gente gosta, né? De histórias, né? De vivências, de experiências. A gente cresce ouvindo essas histórias, né? Aquilo que a gente não sabe, a gente passa a aprender. E muita coisa a gente relembra também, né? E o legal é que eu estava até vendo na rede social essa semana, o mercado imobiliário, ele se atualizou muito, não só na informação, mas na geração também. Então, estão vindo pessoas jovens, né, Max, para o mercado, sendo bem-sucedidas, conseguindo alcançar patamares muito bons, né? Que antes, eu lembro que quando eu entrei, ainda existia aquele estigma, né, de corretor de imóveis ser o aposentado, né? E ainda era uma profissão que não era muito valorizada, né? E a gente viu essa semana, teve até um Oscar do mercado imobiliário aí em São Paulo, eu acompanhei aqui pelas redes sociais, e é gostoso ver pessoas prosperando, porque é um mercado muito próspero, né? Mas hoje a gente ainda tem mentalidade e a gente precisa quebrar isso. E eu falo com toda sinceridade, porque está dentro do nosso meio, aqui da nossa região, muitos corretores achando que tudo é muito difícil, as coisas são muito difíceis, ainda com esse sentimento de escassez, né? Ah, eu não acho cliente com dinheiro, tá tudo muito difícil. Não. Tem muito cliente com muito dinheiro, tem corretor ganhando muito dinheiro, né? Então é importante a gente compartilhar essas histórias, essas experiências, para a gente mudar a nossa forma de pensar, a nossa cabeça e atrair coisas boas para a nossa vida também, né? Então, a Naira está iniciando no mercado. Hoje vai ter muito assunto para corretor iniciante, fica por aqui. A Suzara é corretora de primeira viagem em São Paulo. Qual que é o seu segmento, Suzara? Você vende lançamento, terceiros, econômico, alto padrão? Coloca aqui pra gente. É muito legal conhecer as histórias assim das pessoas, sabe? A Cibele aqui também. O Edu, boa noite, Edu. Bom, então, enquanto a galera vai entrando, Max, conta um pouquinho, então, da sua história. Você é novo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 27, acabei de fazer agora, dia 18 de janeiro. Tem umas 3 semanas atrás. Tô nervoso, normal, tá? Ai, gente, o que a gente faz quando o nosso convidado tá nervoso, hein? Vamos colocar ele na fogueira? Vamos tirar esse nervosismo? Manda pra todo mundo aí, compartilha. Ó, já vai pensando nas perguntas aqui pra gente quebrar o nervosismo aqui da pessoa, entendeu? Não precisa ficar nervoso, não, a gente tá entre amigos. Tá bom. Você começou, então, como corretor há quantos anos? Eu comecei no mercado imobiliário em 2018. Foi em fevereiro, no início de fevereiro eu recebi um e-mail
para eu participar de uma coletiva. Eu estava procurando emprego, né? Antes disso eu tinha trabalhado como CLT coisa de 1 ano e 2 meses, foi pouco tempo, dos meus 18 para os 19, e aí eu recebi um convite para ir numa imobiliária para fazer uma coletiva, participar. Eu nem sabia que essa profissão existia, para falar a verdade. Para mim, alguém vai vender a casa que mora, era o próprio dono que ia lá e vendia. Eu não sabia da existência dessa profissão. Eu tinha muito pouca experiência mesmo de mercado de trabalho, né? E aí eu fui lá, participei da coletiva, né? E aí teve uma seleção, cada um foi direcionado para um gerente. Mas aí você chegou lá, você achou que era um trabalho, assim como os outros, assim, CLT, não sabia? Eu não sabia, eu achei que eles estavam querendo me vender o curso. Entendi. Porque eles falaram que tinham que fazer o curso técnico em transações imobiliárias, né? E depois fazer o estágio. Eu não sabia como que funcionava. Você foi de coração aberto? Eu fui de coração aberto. Eu estava fazendo várias entrevistas na época, né? E aí me chamou muita atenção, eu gostei. Né? E aí eu fui conversar com o meu gerente, que é você falou, meu pai do mercado imobiliário, Pedro Grosso. Ele falou assim para mim, você é novo, talvez você não conheça, né, o mercado imobiliário, mas aqui tudo depende do quanto você quer. Né? Se você quiser e se você estiver presente e você fizer o que tem que ser feito, você pode ter muito sucesso nesse mercado. E aí eu peguei na mão dele e fui embora, Perigoso. Que legal. Ó, a Suzara, eu estou começando com lançamentos, precisando de dicas. Hoje nós vamos compartilhar muitas dicas, viu? E para quem está iniciando no mercado, ver que é um trabalho autônomo, como foi isso para você organizar os seus horários, a sua rotina de trabalho? Porque quando você trabalhava como CLT, você tinha horário para chegar, horário para sair, né? E de repente você se viu numa outra rotina. Como foi essa adaptação para você? Então, para eu iniciar, eu tive que fazer uma integração, né? Então foram 2 dias de treinamento e aí nesse treinamento eu entendi melhor, né, como que funcionava o mercado imobiliário. Eu sabia que eu tinha uma autonomia para definir os horários, só que eu não estava numa condição muito legal financeiramente para trabalhar. Então eu trabalhava um dia sim, um dia não. Só que quando eu ia, eu trabalhava. Antes disso, eu tinha trabalhado como assistente de cobrança, então eu fazia muita ligação. Eu ia lá e ficava ligando o dia inteiro. Né? Então, eu vou fazer hoje um cronograma, um storytelling um pouco diferente. Aqui, normalmente, nas lives, a pessoa convidada fala do início, né, meio e o momento que está vivendo agora. Mas eu vou trazer lá atrás e vou jogar para frente. Vamos fazer essa brincadeira aqui para a gente colocar em paralelo, porque às vezes o corretor, quando ele começa com muitos planos, muitas metas, né? E muito legal quando você vem do regime CLT, porque você mantém essa disciplina de horário, né? Quando você estava em casa, você deixava de ser corretor porque você estava em casa? Olha, no primeiro momento, sim, porque naquela época o WhatsApp ele não tinha tanta influência assim, nessa parte de prospecção como tem hoje. Era mais a oferta. A gente tinha um contato com o cliente, alguns nem queriam o WhatsApp, queriam por e-mail. Né? Então, quando eu estava em casa, eu não tinha como ficar prospectando, né? Então, era um dia sim, um dia não. Então, um dia eu estava em casa e no dia que eu estava lá, eu fazia bastante ligação. E o cliente que te chamava na sua folga, como que você fazia? No dia que você estava em casa, como você administrava esses clientes? Olha, às vezes eu recebia mensagem. Teve uma vez, eu lembro até hoje, eu estava em casa e o cliente falou que queria ir no plantão aquele dia. Né? E o meu gerente, ele tinha um outro atendimento. Não foi uma coisa marcada, né? E aí foi um atendimento meio estranho, porque eu não conhecia o produto, eu cheguei um pouco antes para estudar, mas eu não sabia, as torres elas tinham um tamanho diferente, e aí sufoco. Passei sufoco, a gente foi pegar o elevador e eu não sabia quantos andares tinha um apartamento. Eu vejo que hoje, o corretor de imóveis, ele precisa ser fanático para ter sucesso, né? Ele precisa ser corretor de imóveis até debaixo d'água. Então, não, assim, você que está me assistindo, você que está começando, já começa certo, né? Já começa direitinho, porque é daí que vem o resultado. O resultado vem do foco, vem da disciplina, né? Nem sempre você vai estar de corpo presente ali, né? Às vezes você tem sua rotina. Mas você não deixa de ser corretor de imóveis quando você
não está no escritório, no imobiliário, no stand de vendas. E é importante você respirar esse oxigênio, né? Por exemplo, hoje eu estou vivendo uma rotina muito intensa como criadora de conteúdos, além de todas as nossas responsabilidades aqui da empresa, né? A gente está implementando muito aqui treinamentos, capacitação, as lives veio por conta disso também, né? E mais no intuito de uma reciclagem. Então, eu tô em casa, eu tô pensando no trabalho, eu tô pensando em como eu posso ser mais produtiva, buscando ferramentas novas. Eu tô viajando, eu fui viajar, fiz um vídeo, um colega aqui falou assim, você não tira férias? Não, eu tiro, eu tava descansando, mas não é por conta disso que eu deixei de ser uma profissional do mercado imobiliário, né? Então, essa é a primeira dica para você que está começando. Seja corretor de imóveis até debaixo d'água, né? Às vezes você está num restaurante, você está entre amigos, você está no ambiente social, fala para as pessoas que você é corretor de imóveis. Às vezes, você vê, isso tem quebrado ao longo do tempo, mas as pessoas ainda têm aquilo, né? Ai, não, imagina que eu vou falar que eu sou corretor de imóveis, né? Vão me questionar. E não, de repente, está perdendo oportunidades pela omissão. Peque pelo excesso, não pela omissão. Né? E aí é que entra a importância disso que está acontecendo agora, né? A gente passar o nosso conhecimento. Né? Eu sempre admirei você na imobiliária que a gente trabalhava antes, o Tanaka, enfim. A maioria dos... Só um parênteses, o Tanaka continua aqui, tá? A gente ainda continua na empreitada dele participar da live. Então eu preciso de vocês, gente. Coloca aqui nos comentários, Tanaka, cadê você? Hashtag o Tanaka é o próximo. Live, entendeu? Vamos lá, continuando. Porque quando eu entrei, eu era muito cru de mercado de trabalho, assim, eu não entendia muito. Então eu fui meio que moldando aos poucos, né? Então no início eu estava completamente perdido. Né? Como eu falei, eu peguei na mão lá do Brás e fui embora. Aí ele me deu um curso para eu começar a estudar sobre fazer anúncios, né, que legal. Racista, legal. Aí eu comecei a pesquisar coisas na internet e aí eu chegava nos plantões, quando eu comecei a fazer plantão, e perguntava para os corretores, como que foi o seu começo no mercado imobiliário? Eu perguntava para todos. E aí teve um que ele me deu um livro, né, o Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. Aí eu li esse livro, aí eu comecei a pesquisar coisas na internet e foi aí que eu comecei a entender, né? Eu assisti um vídeo de um corretor de imóveis que ele falou que o corretor, depois que ele faz o TT e pega o Cresce, ele tem que continuar estudando, né? Ele fala, um médico, ele se forma em medicina, mas ele não para de estudar ali. Me formei em medicina e parei. Ele continua estudando. O advogado se forma, continua estudando. Todos os profissionais de sucesso têm que estudar sempre, tem que estar sempre atualizado, tem que saber o que está acontecendo, né? Às vezes no atendimento lá no plantão, os corretores, pessoas que têm bastante bagagem, né, mas são novos no mercado imobiliário, falam, nossa, você é tão novo, mas você entende tanto assim do mercado. São 7 anos, né, mas não são 7 anos que eu fiquei esperando, eu fui atrás, né, então eu conheço as incorporadoras, as construtoras, né, aqui da região do ABC. Eu vejo que é importante isso que você falou, porque você entrou numa geração digital já, né? E eu, por exemplo, passei por essa transição e você já veio com essa mentalidade do digital. E se você parar para pensar, o digital exige muito da gente essa atualização constante. Então, essa sede de aprender foi o que te fez chegar como líder, né? Hoje você é um coordenador, já não só esse, mas já está há um tempo já, né? Já gerenciou outras equipes também. Por isso, né? Não é a idade que define você, né? É a vontade que você tem de aprender, você se atualizar e aplicar. Eu vejo muita gente que compra curso, mas não estuda. Não estuda. Só compra. Compra livro, mas não lê, né? É verdade. Tem gente que ouve muito conselhos, mas não pratica. Então, é você ouvir e praticar. É isso que faz a diferença, né? A execução. É aquilo que o Brás me falou lá no início, é você querer, você estar e você fazer, né? Fazer é o principal. E me conta como foi, de uma forma resumida, até pra gente ter bastante conteúdo aqui, porque a galera daqui a pouco vai começar a fazer perguntas, hein, gente? Até agora vocês não estão perguntando nada, então eu tô falando aqui, por favor, já comecem aqui com as perguntas. Mas me conta então, como foi o momento da sua primeira venda, o maior desafio que você enfrentou até hoje,
se você teve momentos difíceis na profissão, né? E o seu momento de transição de corretor para coordenador, como foi essa sua trajetória? A primeira venda, ela aconteceu, ela não demorou tanto, né? Eu falo que eu tive 2 primeiras vendas, porque quando eu entrei no mercado imobiliário eu não estava numa condição financeira muito legal, e então o meu primeiro gerente, ele foi vender o apartamento para a sobrinha dele e ele me deu a venda. Ele falou que era uma recompensa do meu Gerente, esforço. você é um pai, né? É um pai, pai. Era um reconhecimento do meu esforço para continuar dedicado e tudo mais. Sarila tá aqui, ó. Primeira venda dele, eu era coordenadora. Então, e aí, essa foi a minha outra primeira venda, porque foi a que eu fiz no plantão, né? E a Sarila me ajudou bastante com isso, né? Porque, como eu falei, eu entrei muito cru. No meu primeiro atendimento, eu só suava e tremia. Minha camisa, ela ficou molhada de suor, sem brincadeira nenhuma. Eu subindo no elevador, eu olhei no espelho, a camisa grudando, assim. E o cliente me olhando com uma cara de desespero, sabe? Aquela coisa. Foi muito estranho. Mas o cliente se sentiu confiante com as coisas que você falou? Como foi a tomada de decisão dele? Você lembra um pouco dos desafios desse dia? Dessa primeira venda? Essa que você falou aqui. Me lembro. Eu tava lá no plantão, como último de vez, ele chegou lá. Eu tava preparando o material, né? E a minha coordenadora subiu com o cliente, ela me ajudou também. Foi o segundo atendimento que eu fiz naquele plantão, né? O cliente, ele olhou pra mim na hora que ele tava preenchendo a ficha e falou, é sua primeira venda. E o legal é que dessa veio uma outra também, né? E aí ele levou o cunhado dele, ele gostou do projeto, tudo mais, levou o cunhado dele. E aí você, novo, recebeu a comissão, e aí, como foi esse momento? Foi uma festa, eu fiquei muito feliz, foi praticamente 1 ano de salário do meu emprego anterior, né? Aí eu falei, não saio mais desse mercado. É isso que eu quero pra vida, né? A Naira tá falando assim, como foi o seu primeiro atendimento no plantão, para quem está iniciando? Então, como eu falei, você chegou um pouco antes, como foi esse processo? Você chegou um pouco antes, aí você disse que não sabia direito, mas você foi assessorado, como foi? Você começou e finalizou esse atendimento? O primeiro que eu fiz não foi uma indicação, foi um atendimento na vez. Foi bem no Dia das Mães. Eu lembro até hoje, aí chegou... Estava no stand? Estava no stand, aqui inclusive, no Trilogy. Foi o primeiro plantão que eu fiz. Eles chegaram na vez, eu tinha conhecido, andado, só que o Trilogy, para quem não conhece, é um empreendimento com 3 torres de 32 bem andares. Complexo, bem né? complexo, é bastante coisa. Você tem que entrar no 3º subsolo, né? Pegar o transfer. Dá para se perder, né? E eu me perdi no subsolo. E o cliente ficou paciente com você? O cliente, ele percebeu que era a minha primeira vez, né? Então eles acabaram sendo, mas depois, para eu pegar assim, você tem que praticar. Eu vou dar um conselho para quem está iniciando nos atendimentos, para você não passar tanto sufoco, né? Primeiro conselho, dentro da medida do possível, chegue bem antes, faça a trajetória de atendimento, percurso de atendimento. Então, se é um imóvel que já está pronto, entra, faz o percurso do atendimento para que você não seja pego de surpresa na frente do cliente, porque você já vai estar nervoso, é natural. Então, diminua esse risco, né, de ser pego de surpresa. Outra coisa, não é que você vai... não é que tudo é feito com muito cuidado, né, muita sensibilidade, mas eu li num livro sobre o elefante na sala, né? E, nossa, isso serve tanto, eu gostei tanto dessa analogia, não sei se vocês já ouviram falar sobre o elefante na sala. É assim, Max, nós estamos fazendo uma live aqui. Você tá nervoso? Acho que não tão mais, né? Agora parece que você tá mais calmo, não é? Qual era o elefante dessa sala? Era o seu nervosismo. O que a gente tem que fazer com esse elefante? Tirar ele da sala. Porque quem está assistindo a gente agora, se isso não fosse comentado, como a gente comentou, gente, o Max está nervoso, vamos fazer umas perguntas aqui. Se isso não fosse claro, não fosse comentado, as pessoas que estão nos assistindo, agora tem 31 pessoas nos assistindo, essas pessoas não iam conseguir prestar atenção na nossa conversa. Eles só iam prestar atenção que você está nervoso.
né? A mensagem não ia ser transmitida. Então, quando a gente admite esse nervosismo, olha, é minha primeira live, eu tô nervoso. Pronto, você já retirou o elefante da sala e isso já ficou claro para todo mundo está de acordo. Então, vamos seguir? Vamos seguir? Sim. Então, o seu primeiro atendimento, você tá nervoso? Não que você vai passar... não que você vai ficar a par da sua responsabilidade, que é dar o melhor de si no atendimento. Mas se você realmente está nervoso a ponto de ser notório, igual você falou que estava suando, fala para o cliente, olha, desculpa, eu estou nervoso. Não repara, eu estou nervoso, eu estou atendendo aqui esse empreendimento, eu já estudei, mas eu não vou lembrar de todos os detalhes, então o que eu não souber, eu vou anotar a sua dúvida e pedir ajuda, se você consegue ajuda na hora, ou então você esclarece para o cliente depois. Eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Até porque as pessoas gostam de honestidade. Exatamente. Né? E na venda tudo é sentido. Exatamente. Então, olha, eu não sei de tudo, eu vou te passar tudo que eu sei, eu estudei, eu vou te passar as informações, mas se isso é nítido no seu atendimento, que você está nervoso, que você está despreparado até, olha, o que eu não souber, eu vou perguntar, tudo bem? Pronto, retirou o elefante da sala e segue o jogo, tá bom? Eu não sabia disso, né? Quando eu comecei, então, eu fiquei olhando pro elefante desse jeito assim, meu Deus, olha o tamanho desse elefante. Porque aí o cliente, ou a pessoa que tá te ouvindo, não consegue prestar atenção em você, né? É verdade. E você não consegue se acalmar também, porque você vai ficar com aquilo martelando na cabeça, né? Bom, então, ó, o Max vai dar um curso aqui de anúncio para nós, né? Você vê que é importante, a Gláucia, é importante, eu achei muito legal isso que você falou, porque você foi atrás da informação. Por mais que você talvez não tenha a necessidade de aplicar hoje, você sabe o porquê, então você consegue tirar o melhor daquilo, independente do que você for fazer, seja anúncio, seja qualquer coisa. Se você entende o processo, você aproveita 100% daquilo, né? Sim. E o anúncio é isso. Tem muita gente que recebe o lead da empresa, mas talvez não tenha um máximo de aproveitamento porque não tem consciência do processo, né? Qual é a jornada do cliente, o que foi pensado para desenvolver aquele anúncio, a mecânica do anúncio, né? O que funciona, o que não funciona. Porque você tendo essa consciência, quando o cliente chega até você, você já sabe o caminho que ele percorreu para chegar até você. Você vai dar continuidade, né? E muita gente perde cliente por ignorância no sentido de não conhecer mesmo e não buscar esse conhecimento. Muito legal. Então, aqui, ó, já estão falando da sua coordenação, ó, o Bayer falando. Primeira coordenação dele, nós éramos concorrentes. Meu parceiro Bayer era muito bom. Assim, a convivência, né? Eu aprendi bastante coisa naquele empreendimento, só que a gente não conseguiu fazer muita venda, né? Eram 3 empresas. A empresa do meu colega vendeu 17 e a que eu tava tinha vendido 3 unidades. Caramba! Só. Mas antes de chegar nesse ponto, quando você recebeu o convite para assumir essa responsabilidade, você já se sentia pronto para isso? Olha, na realidade, eu não recebi um convite, eu que pedi. É mesmo? Eu cheguei no meu gerente e falei para ele, olha, se pintar uma oportunidade, eu estou à disposição. Vambora, já tá na hora, né? Eu tinha 23 anos. Que legal, mano. E aí, acabou pintando essa oportunidade, eu fiquei para escolher 2 empreendimentos, né? E por esse ser um lançamento, falei, eu vou para esse. Só que a empresa não tinha considerado como lançamento, ele só assumiu por conta do que era incorporador, enfim. E aí foi num período pós-pandemia que voltou o lockdown, né, em 2021. Então a gente ficou com plantão uns 2 meses fechado, né, e tinha um container só e o decorado atrás, né, tínhamos poucos corretores e tinha um outro projeto que a empresa trabalhava que tinha suíte, 2 vagas e tal. Então você não foi o holoforte. Eu não fui o holoforte, mas eu aprendi muita coisa lá com um bar, um Sorocaba. O pessoal me ajudou bastante. Você sabe que muito legal isso que você falou, que você se colocou à disposição, porque é um ato de coragem. Pronto, nós nunca vamos estar. Nunca. A gente sempre... Se a gente ficar esperando o momento certo, meu... Exatamente. A gente nunca vai estar pronto. Mais uma coisa que eu aprendi com a minha gerente.
Ela falou assim: você quer? Você tem que se posicionar. Você tem que falar que você quer, né? E também recentemente li isso em um livro. Estava falando assim: você sabia que muitas coisas você vai conseguir na vida só pelo fato de pedir? É verdade. A gente se priva de muitas coisas porque a gente tem medo de se expor, tem medo. A gente tem um termo aqui que é pular na faca, né? A gente tem medo de se expor, de pedir muitas coisas. Olha, muito legal isso, né? A gente perde muitas oportunidades só porque a gente não pediu. Não pediu, a oportunidade estava ali. E eu acho que isso a gente aprende desde berço, né? Para você colher, você tem que plantar. Então é uma ação. Você age e ali a resposta vem como uma consequência. E muita gente espera, espera, espera e nada acontece. Por quê? Porque você tá ali naquela inércia, né? Sim. Então, até numa palestra do professor Buzzarello, ele falou: você tem que se movimentar. O corretor, o profissional, porque ele fez uma palestra para o corretor, mas ele é professor de marketing, né? O profissional que quer ter sucesso, ele está sempre em movimento. Muito legal. Parabéns, Max. Parabéns por essa atitude. É uma atitude de coragem que poucos têm. Porque quando você dá o passo à frente, conta comigo, você assume a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela tem um peso, né? E para você assumir essa responsabilidade, você precisa ter um autoconhecimento, né? Assim, não, eu vou conseguir, eu sou capaz, né? Então, você precisa estar bem consigo mesmo para dar a cara a tapa, assim, né? Pular na faca. Muito legal, muito legal. Mas aí, depois disso, você teve bons momentos também, então, como profissional, senão você não ia estar aqui, né? Sim, quando eu iniciei, eu comecei meio que na metade do ano, né? Que teve aquele período de integração, demorou um pouco para sair estágio, enfim. E aí no ano seguinte eu tive um ano muito bom em vendas, né? Eu consegui ficar entre os 10, né, primeiros lá da imobiliária, ganhei uma medalha, foi muito legal. Foi uma festa incrível, enfim. E aí no ano seguinte veio a pandemia, né? Aí passou a pandemia, foi quando foi um período que eu estudei bastante em casa, né? Porque todo mundo tinha que ficar em casa, então comecei a assistir bastante vídeo no YouTube, comecei a ler alguns livros. E aí foi quando eu me coloquei à disposição, né, para a coordenação. Eu falei, então uma coordenação eu quero, porque eu sabia que eu ia aprender muito mais coisas, né? Uma coisa é você buscar a teoria e outra coisa é a prática. Na prática, às vezes, acaba sendo tudo diferente. Você teve algum momento, assim, que você talvez se sente, passou do limite da autoconfiança? Porque eu percebo que a gente vive esses momentos também, sabe? Quando a gente tá muito, não, porque eu já estou bem, eu já estou resolvido e tal, e de repente a gente dá uma derrapada e a gente precisa voltar, pôr a barbinha de molho, ver que as coisas não são tão assim no automático e recomeçar. Eu já vivi esse momento, você já viveu? Já vivi. Depois que passou esse período da coordenação, eu deixei a coordenação, fui trabalhar em um lançamento que seria o lançamento mais bombástico da ABC, acabou demorando, não aconteceu, e eu resolvi trabalhar por conta, né? Eu abri uma sociedade, um crédito jurídico, né? E comecei a trabalhar com um corretor, parceiro meu. A gente trabalhou uns 2 anos juntos quase, né? O primeiro ano foi fantástico, a gente vendeu bastante, foi o período que eu mais vendi, né? Só que faltaram algumas coisas depois desse momento, né? Porque a gente começou foi um momento muito bom até de lançamentos aqui no ABC. A gente vendeu muito bem, foi muito legal. Só que aí no ano seguinte a gente não soube gerir essa parte, né? Porque a gente poderia ter um crescimento exponencial, tipo, crescer e ficar assim entre os grandes aqui do ABC, né? Só que faltou, e assim, eu entrei até na faculdade de administração, né, que eu conheci alguns clientes, eu conversava muito com meus clientes, né, dos projetos de alto padrão, alguns tinham feito administração, eu peguei e falei, vou fazer uma faculdade de administração para ver se eu aprendo alguma coisa em relação a isso, como administrar uma empresa, né, uma coisa é você
trabalhar com o jurídico de outra pessoa, né? No caso, você está na imobiliária, Sob você tem suporte da você empresa, tem todo né? o suporte Quando da você empresa. monta o jurídico, a empresa é você. Quando você vai tomar conta de tudo sozinho, é você que é o jurídico, é você que é o financeiro, você que é tudo, né? E eu não tinha essa preparação, né? E eu acabei decidindo voltar a trabalhar, né, numa imobiliária, até porque eu recebi um convite muito bom, um convite bem bacana. E eu acabei indo trabalhar numa construtora lá em São Paulo, né? Depois desse período, né, parei de trabalhar com ele, e aí eu fui ser gerente numa construtora chamada Vibra. Né? Eu fiquei lá 4 meses tentando montar uma equipe, né? E aí foi um desafio bem grande, né? Porque São Paulo é um mercado completamente diferente do ABC. Né? Os projetos eles eram muito distantes um do outro, eu acabei não me adaptando naquela época. E aí eu voltei a trabalhar no ABC, eu fiquei mais alguns meses e aí depois voltei para São Paulo de novo, como corretor, né, em uma outra construtora, até que eu recebi o convite para vir para a Move. Que legal. Tem alguma... Vamos só uma pausa aqui para os comentários. A galera gosta muito de você, viu? Você é muito querido. Nossa, você tem um fã-clube aqui, ó. Muita gente. Muita Beijo, gente, galera. sério mesmo. Muita gente dando parabéns. Tem muita gente, ó. A Rosimeire dando parabéns, a Lipine, o Joe, ó, inspirador, Matheus. Gente, obrigada. Olha só que legal. A Iracema é uma seguidora minha querida, querida. Sucesso, sucesso, ele arrebenta mesmo. O orgulho que eu tenho de cada evolução do Max, ele é top demais, a Jennifer falando. Você é muito querido, viu? Bom, temos uma pergunta aqui, vamos lá. Qual tipo de cliente mais difícil na hora do atendimento e como contornar? Quando você começou como coordenador, você se viu na responsabilidade de gerenciar pessoas e as vendas dessas pessoas, né? Quando você falou que quando você iniciou, você acompanhava ali como protagonista da venda até um momento e depois vinha o coordenador, o gerente, concluir essa venda em parceria, em conjunto com você. De repente, você era essa pessoa que tinha que concluir a venda, né? Como foi isso para você, então? Só compondo aqui a pergunta do Cláudio, sobre essa responsabilidade de gerenciar pessoas e as vendas delas e os desafios em torno disso. Olha, no começo, eu lembro até o meu primeiro atendimento foi com uma corretora que, a primeira venda, inclusive, ela já era corretora há alguns anos quando eu entrei no mercado imobiliário. Né? Eu vi, ela me ensinava muita coisa no plantão. E aí quando ela chegou com o cliente dela para eu atender, ela foi eu era o focal pointer, né, de um evento bem grande. Ela chegou lá com o cliente, ela fez o atendimento e na hora de fazer a mesa, eu fui para a mesa. Eu não me lembro exatamente como era o perfil do cliente, mas eu fiquei nervoso só pelo fato dela ser uma pessoa que tinha mais experiência que eu no mercado imobiliário. Só que a venda aconteceu e foi muito legal. Agora, um cliente difícil, assim, como coordenador, como gestor, quando eu entrei nessa parte, eu já não tinha tanta dificuldade assim. Então, às vezes, o cliente ele chega com alguma dúvida, porque os contratos, o contrato de compra e venda, eles seguem um padrão, né? Então, acaba sendo uma coisa que agora vai meio que no automático, né? É claro que tem bastante coisa ainda para aprender, não sei de tudo, mas às vezes o cliente ele tem dúvida numa cláusula, você lê a cláusula junto com o cliente, interpreta de uma maneira diferente, porque você já está no mercado imobiliário e consegue resolver. Eu não consigo são mais os desafios interiores, né? Igual você falou, de administrar uma venda de uma corretora que tem mais tempo de mercado que você. Mas olha como isso é muito legal, né? A gente sempre ouviu que a venda é um teatro, né? Como assim, né? Às vezes algum cliente está me assistindo, como assim? Vocês estão me enganando? Como assim a venda é um teatro? Na verdade, é uma troca de energia, né? Eu vou dar um exemplo para vocês vão me entender. Você está ouvindo uma palestra, né? A gente pega, às vezes, uma palestra longa, vamos pensar assim, 3 horas de palestra.
Chega uma hora que, se for a mesma pessoa falando, você não aguenta mais, não é? É verdade. Você não consegue mais absorver. Tô mentindo? Gente, vocês já passaram por isso? Eu já. Você tá num lugar, precisa ouvir a informação, é importante, está numa palestra, mas assim, ouvir a mesma pessoa falando durante 3, 4 horas, chega uma hora que não entra mais a informação. E quanto tempo demora um atendimento? Não é esse mesmo tempo? Às vezes, fazer um fechamento, às vezes 4 horas ou mais. Tem cliente que fica o dia inteiro no plantão para assinar um contrato, dependendo do dia, dependendo da negociação, né? Agora é mais fácil porque é contrato digital, mas quantas vezes a gente já passou por isso, né? A galera tá perguntando aqui. Amo, já vou responder, gente. Então, como funciona, então, um caso de você, como coordenador, tendo experiência, mas menos tempo de mercado que ela, é troca de energia. Sim. Eu tenho certeza que o que você falou, provavelmente ela também sabia, também Sim. falaria, mas é uma outra pessoa entrando na mesa, é um respiro. Às vezes você entra na mesa só para validar. Só para validar. Às vezes o cliente, o corretor se comunica de um jeito, e aí vem o coordenador com uma outra linguagem, né? Vem na figura de uma hierarquia, né? Um profissional que está acima do corretor. E ali, então assim, você que está assumindo agora um cargo de liderança, não fica com essas preocupações, essas paranoias. Eu me sinto confiante com um corretor que tem menos tempo que eu. Para com isso, porque venda é energia. Você está ali, você tá 3 horas falando com aquele cliente, coloca o coordenador na mesa para dar um ar diferente no atendimento, né? Sim. Um respiro no atendimento. Olha como é legal essa live aqui. Eu falo um pouco, você fala um pouco. Eu falo um pouco, você fala um pouco. Isso renova, né? Prende a atenção. Então, claro que o conhecimento, ele vem com o grau de importância altíssimo, mas não é só isso que faz a venda acontecer, né? Mas essa troca mesmo, essa validação, como você disse. Bom, a gente tem mais perguntas aqui, ó. A Vanilce tá aqui, a Isis, né? Você já lidou com clientes arrependidos depois da compra? O que aconteceu? Cliente que comprou e quis desistir. Já tive bastante tempo, já teve cliente que acabou de desistir. Teve uma venda que era uma comissão bem alta. A primeira foi lá no início, eu fiquei triste até, enfim, quando eu estava começando no mercado. Teve uma chuva, foi em 2019, que alagou tudo. E aí a cliente, ela tinha feito a proposta tinha sido aprovada. Só que no dia de assinar, um dia antes tinha acontecido a chuva, e aí ela ficou com medo de sair de casa, aí passou 4 dias e ela desistiu. Você já tinha feito até conta que ela enfim. Aí foi ali que eu fui aprendendo, e assim, depois que acontece a primeira vez é a primeira vez, né? Mas aí depois do tempo você começa a entender que isso faz parte, né? Porque eu vi isso num podcast, falo, caixa na mão do mecânico, né? Você vai receber muito mais não em vendas do que sim. O não, ele faz parte do processo de vendas. Né? Muito legal isso, gostei da analogia. Vocês anotaram aí, gente? Que ele disse? Fala de novo. O não, como é? O não, para quem trabalha com vendas, é a mesma coisa da graxa na mão do mecânico. Muito legal, muito legal. Bom, duas dicas para você. É uma dica muito óbvia, mas ela é importante, não é porque ela é óbvia que ela não é importante. 2 dicas para você que precisa lidar com isso. Eu vivi no início, não tão no início, eu já tinha 2 anos de corretora. Teve uma fase que eu precisava muito vender, muito. E aí eu tive 3 distratos seguidos, uma semana seguida da outra, 3. Aquilo fez eu entender que venda, gente, é quando a comissão cai na conta. Considere venda quando o dinheiro está na sua conta. Senão não é venda, é uma negociação. Então, a primeira dica, saiba administrar as suas expectativas. Tem corretor que está fazendo uma negociação, ele esquece de todos os outros clientes e foca só naquela negociação. Aí a venda
não evolui, não acontece e você fica deprimido, né? Aí fica de luto. Você já conhece corretor que ficou de luto por causa de venda? 2, 3 dias sem trabalhar? Eu conheço um monte. Eu também. Porque coloca toda a expectativa, aposta todas as fichas naquela negociação, naquela tratativa. Não é venda. Venda é quando a comissão cai na sua conta. Antes disso, é negociação, é tratativa, não é venda. Tá bom? Segundo ponto, que é o que você falou do não. Isso faz a gente se tornar mais forte, né? E a cada não que a gente recebe, a gente está mais perto do sim. Então, como você vai fazer para organizar isso na sua rotina e na sua cabeça? Primeiro, você precisa saber qual é a sua taxa de conversão. Você sabe quantos... Porque existe o mercado, o número global, né? Que é 10:1 de atendimento. Mas e o seu, a sua taxa de conversão? Porque o seu momento é diferente do dele, que é diferente do meu. Não é? Cada um tem uma jornada, uma experiência diferente, um momento diferente. Então, tem momentos que você tem que levar 10 clientes para vender um. Outros, você está ficando mais ligeiro, você leva 5 e vende um. Qual é a sua taxa de conversão? Gente, venda é cálculo matemático. Então, se você sabe que você precisa levar 10 clientes para você fazer uma venda, você administra a sua expectativa e você não se frustra com os 9 nãos. Você vai focar no 10º sim, se for necessário, né? Quando você tem o entendimento que o não faz parte, é isso. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre a taxa de conversão. Foi um gerente, ele ficou... O Braz falando, distrato dói mais que dor de dente. Foi um gerente que foi corretor da sua equipe que me deu uma aula uma vez sobre isso. Toda vez que eu vou, assim, foram poucas vezes, mas toda vez que eu vou conversar com ele sempre me ensina conversa de 3 horas. Ele me ensina um monte de coisa. E ele me falou sobre a taxa de conversão. Eu cobrava muito da minha equipe. Eu pedia relatório semanal. Minha equipe, eu judiei muito da minha equipe, viu? Olha, eu judiei muito, gente. Eu lembro na época, quando eu tive alguns clientes que eu acabei perdendo, eu conversava bastante com a sua assistente, na época, a Karina, e ela me falou do seu PDN, né? Você acabou me emprestando, você passou por e-mail, foi onde eu comecei a melhorar, né? Essa questão o PDN que eu fazia com a equipe era a planilha de negócio. Então, toda segunda-feira, os corretores me mandavam um relatório. Então, assim, quantos clientes você captou essa semana? Com quantos? Você falou com quantos? Né? Aí tinha dia que o corretor ia trabalhar e não conseguia captar nenhum cliente. Você gastou dinheiro para ir trabalhar, pôs uma roupa, foi trabalhar, e o que você ficou fazendo o dia inteiro que você não conseguiu captar um cliente? Não dá. Então, ali a gente estabelecia as metas. Não, você precisa finalizar o mês com 100 clientes, pelo menos, né? E aí, essa semana, quantos você atendeu? Porque se você não gerencia, você não consegue ter direção na sua vida para atendimento. Aí fica aleatório, né? E quando você trabalha com vendas, né? Você depende da venda, né? Exato. Do seu sustento, você não pode viver aleatoriamente. Você tem que entender o que está acontecendo. E você sabe que esse relatório, eu sempre falava isso, porque eles não gostavam. Segunda-feira, para mim, era o pior dia da semana, porque eu tinha que lidar com essas objeções dos corretores. Eles me criticavam até pela minha rigidez com esses relatórios, né? Mas eu falava assim, eu vou investir. Eu preciso saber quanto que eu vou ter de retorno. Eu preciso saber quanto que eu vou investir. Então, eu sei que se eu investir X, eu vou receber 2X, eu vou investir. Mas eu preciso ter isso na mão, né? E aí, aquilo me dava uma produtividade. Teve um caso de uma corretora que ela falou para mim assim, eu tô há 3 meses e foi em fevereiro. 3 meses, né, que já era fevereiro, ela tinha entrado em dezembro, janeiro, e ela tava falando que já, né, era o 3º mês. E eu não vendi ainda, então eu vou desistir. Falei, então me dá aqui seu PDN, vamos ver. Falei, mas você trabalhou 20 dias nesses 3 meses. Você não tem 3 meses, você tem 20 dias. Aqui, ó, 20 dias. Você produziu, que você pegou pelo menos um cliente. 20 dias. Agora, fala pra mim, se você entrasse numa empresa, qualquer uma, com 20 dias de trabalho, você sabia trabalhar? Você ia dominar o seu trabalho, sua profissão? Não. Então, você não tem 3 meses, você tem 20 dias. Sim.
Então, isso foi muito marcante. Então, é isso, gente, ó. Primeiro, venda é dinheiro no bolso. Segundo, saiba a sua taxa de conversão, porque aí você consegue calcular quantos nãos para um sim. Quantos nãos para um sim, né? Seguindo aqui, ó. Max, como ingressar na carreira de corretor? Então, se você tivesse falando... Se você tivesse, não, porque você está falando com uma galera aqui. Tem 30 pessoas assistindo. Dentro dessas 30 pessoas, tem uma pessoa aqui que está pensando em entrar no mercado imobiliário. Qual conselho você daria para essa pessoa que está nos assistindo? Quais os primeiros passos? O que você aconselha a ela? Olha, eu diria exatamente a mesma coisa que eu ouvi, né? O primeiro passo é você querer, né? Se você tem interesse é porque você quer. E aí você tem que vir, entender o que tem que ser feito e fazer. Ser obediente, né? Assim, porque é uma coisa nova. É uma coisa nova. Você tem que aprender, né? Se você está trabalhando com uma pessoa que tem mais experiência, essa pessoa que tem mais experiência, ela vai te dar um direcionamento. Não é porque ela só quer mandar em você. É porque ela sabe que se você seguir nesse caminho, você vai conseguir sucesso nessa área, né? Então, eu acho que uma coisa que talvez seja minha, e eu gosto muito de escutar, né? Eu sempre escutei, e era por isso que eu chegava nos plantões, como que foi o seu começo? E aí tinha gente que era muito negativa, tinha gente que era positiva, dava conselhos bons, aí eu fazia eu peneirava, né? Mas sempre fazendo, porque não adianta, né? Você escutar e não fazer. Exatamente. Então, ser obediente à estratégia, né? É. Ouvir e praticar. Então, você quer entrar no mercado imobiliário, é um mercado sensacional, espetacular, é muito grande, tem muita oportunidade. Então, se você entrar, como eu entrei, trabalhando com pessoas boas, você pode chegar muito longe. Você vê que quando você fala que o mercado é muito grande, é mesmo. É mesmo. Você pode ganhar dinheiro de várias formas dentro do mercado imobiliário, né? Eu vi uma palestra que falava assim, o professor Buzzarello, sou fã dele, gente, seguem ele é maravilhoso. Ele apresentou um slide assim, como monetizar uma vaca. Muito legal, muito legal. Então, primeiro, cortar a vaca, mandar ela pro açougue. Acabou a vaca, né? Cortou, mandou pro açougue. Depois, tira o leite da vaca, vende leite, faz queijo, a vaca continua ali, né? Depois torna a vaca uma influencer. Muito legal a analogia. Torna a vaca uma influencer. E aí você ainda tem o leite, tem o queijo, e ela ainda está ganhando como influencer. E o último dan vende o curso de como monetizar uma vaca. Olha, é incrível isso. E isso traz pra gente uma abrangência tão grande do que a gente pode aproveitar do mercado, né? Você começou como corretor, foi gerente, foi PJ, coordenador. Olha a diversidade que você tem para ganhar dinheiro no mercado, né? E o tanto de experiência que você adquire. Então, é isso, ó, que o Braz está falando aqui, é ter disciplina, né? Você se arrepende por algum erro que você cometeu nessa trajetória? Tem algum arrependimento? Olha, eu tive vários momentos, às vezes até fui um pouco volátil, né? Volátil demais. Tive picos muito bons e momentos muito ruins. Mas eu aprendi que você não pode se arrepender, você tem que ressignificar, né? Antes de entrar no mercado imobiliário, eu estudava psicanálise. E na psicanálise a gente fala muito sobre isso, sobre você relembrar, relembrar, repetir e reelaborar, né? Que você ressignifica essa coisa. Então, de repente aconteceu, assim, tomadas erradas de decisões, tal. Você tem que dar um significado diferente para isso, para você conseguir aprender. Porque se você aprender com isso, você cresce. Igual tem a frase que fala, você não erra, né? O que você acerta, você ganha. E o que você não acerta, você aprende, né? Você nunca perde, né? Você aprende e melhora. Depende muito do ponto de vista. É de quem tá olhando, né? Igual crítica.
Tem gente que fala, isso é uma crítica construtiva. Eu vi que crítica é crítica. Quem vai fazer ela ser construtiva é quem tá ouvindo. Exatamente. Tem gente que ouve e fala, eu sou péssimo. Tem gente que ouve e fala, não, você vai ver, peraí. É isso aí. Gente, cadê as perguntas? Vocês estão desanimados? Estão desmotivados? Cadê as perguntas? Estamos seguindo para os 10 minutos finais da nossa live. Tá acabando. Então, a hora de mandar a pergunta é agora, né? Max, qual é a sua projeção de futuro? O que você espera para o seu futuro no mercado imobiliário? Olha, nesse momento eu estou muito contente onde eu tô. Eu tô coordenando um projeto aqui no Nova Petrópolis, apartamentos 2 dormitórios, suíte. Ele tá monetizando uma ou duas a vagas. vaca desse, não entender. Tá certo. Um projeto fantástico. A gente colocou uma meta, né? A gente tá bem próximo já de bater essa meta. Ainda tem bastante chão, né? Ainda tem bastante unidade para vender lá. Assim, no curto prazo, continuar trabalhando forte, continuar com o pessoal que trabalha junto comigo lá no plantão, trazendo pessoas novas, né? Num prazo um pouco mais longo, de repente, tentar de novo, né? O que eu já tentei antes, mas dessa vez com mais experiência, né? Até porque a gente faz um planejamento, mas às vezes as coisas elas vão acontecendo. Quando a gente começou a falar sobre fazer essa live, a gente falou que um faria pergunta pro outro, e eu pensei em te perguntar isso. Pode perguntar, então. Como que foi o momento que você decidiu, move imóvel? Bom, eu estava muito insatisfeita onde eu estava, né? Eu não tinha mais referência lá dentro, perdi minha referência. Eu estava buscando referência fora. Então, comecei a pesquisar muita coisa, corretores do Sul, do Nordeste. E eu estava muito insatisfeita mesmo. E aí eu pensei em sair para São Paulo, como você, porque São Paulo, gente, eu acho que para a maioria que não trabalha na capital, assim, lá eu vou mudar minha vida. Lá é a terra dos sonhos. Eu lembrei da menina da novela Magina que fala, vou para São Paulo. Vou para São Paulo. Mas eu fui, ouvi as propostas e não era aquilo que eu queria. Que eu não queria fazer mais do mesmo, né? Eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu mudei de equipe, mudei de segmento dentro de onde eu estava, era gerente de salão, passei a ser gerente de online, porque eu queria aprender lá dentro, né? Eu lembro que meu diretor falou assim para mim, mas o online representa 25% do faturamento da empresa. Você tá regredindo, você está saindo da fatia dos 75% e está indo para a fatia dos 25%. Né? Eu falei, mas eu não tenho problema se eu errar. Eu me permito errar, eu sou nova. Eu tenho a vida inteira pela frente, eu posso errar. Qual o problema se eu errar? Deixa eu tentar. Se eu não tentar, eu nunca vou saber. E eu falei, eu não vou ficar o resto da minha vida nesse departamento no online. Eu estou indo lá porque eu quero aprender. Porque eu já tinha um pezinho no digital, né? Naquele momento, minha equipe já performava mais no digital, eu fazendo do meu jeito, com as ferramentas que eu fui construindo, do que no físico. Eu já via o poder do digital. Então, eu quero aprender como funciona. E mais do que isso, hoje, quem era meu diretor do online, hoje é meu sócio, que é o Tanaka. E eu valorizo muito as pessoas. E eu penso assim, se eu pedir um conselho para você, mas você vai ser realmente sincero na resposta, mesmo que isso vá contra os seus interesses, você vai ser realmente sincero ou você vai ser tendencioso? E isso sempre me guiou, né? Porque eu sempre vi a importância de ter um mentor. Na minha vida, eu sempre vi essa importância, tanto da parte pessoal quanto da parte profissional. Como eu tinha perdido a minha referência ali, eu vi no meu sócio, que na época era meu diretor, esse mentor que eu buscava. Então eu me aproximei, não foi fácil, mas deu certo. E depois de 5 meses, numa conversa, a gente teve a ideia de montar o portal.
Mas era uma ideia muito futura. Vamos fazer, daqui uns 5 anos vai dar certo. Porque era um site, software, site demora para pegar, não é fácil, né? Sei que isso foi em maio de um ano, e em janeiro do ano seguinte a gente estava se despedindo da empresa, porque o negócio já estava prontinho para operar. Já estava prontinho para operar. E isso foi pensado. Então, um conselho que eu te dou, e eu dou para quem está me assistindo agora, é que nenhuma decisão que você toma na sua vida que vai refletir no seu futuro pode ser tomada do dia para a noite. Impulsionado por um sentimento. Né? Às vezes você briga com alguém, você sai daquele lugar porque você brigou com aquela pessoa. Quem é o maior prejudicado? É a pessoa ou é você que abandonou aquele lugar que era uma projeção de futuro? Para mim, eu já estava arrastando esse fardo há muito tempo, estava muito pesado para mim. Então, realmente, tudo que eu pensei em mudança foi num planejamento de vida, foi pensado. Você vê, deu 9 meses? 9 meses de desenvolvimento. Calma, vamos pensar, vamos ver se para em pé, vamos ver se faz sentido, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Quantas reuniões a gente fez? Inúmeras. Financeira, de propósito. Se não der certo por aqui, a gente vai por aqui. Desenhamos a espinha dorsal da empresa e todas as variáveis. Foram 9 meses de planejamento. Uma criança, um filho, né? A gente engravidou. E é isso. E por isso que deu certo. Porque foi um propósito de vida pautado em um planejamento, né? Isso é bíblico, né? Assim como pensei, sucederá, né? Assim como planejei, se efetuará. Quer dizer, você quer ser feliz, você quer ter sucesso nas suas decisões, não toma ela com cabeça quente, não toma ela da noite para o dia. E mais importante, não toma ela baseado em outras pessoas. Toma essa decisão por você, não por ninguém. Não para agredir ninguém, para se vingar de alguém, ou para agradar alguém. É por você. Então, por isso que a Movimob nasceu e funcionou, e deu certo, e tem dado, e vai dar certo no resto da vida. Porque ela foi planejada. Certo? Vamos ver aqui. Salve de palmas para todo mundo. Bom, última pergunta para a gente encerrar. Antes dessa pergunta. Por favor, diga. Quando eu recebi o convite para vir para cá, eu pensei muito nessa questão de mentoria. Questão de mentoria, né? Porque eu via de fora, não sei se você deve lembrar, obviamente, você dando essa mentoria, cursos pro pessoal da empresa. Oi, tudo bem? Posso participar? Verdade, infelizmente, por enquanto, é verdade. É só pro pessoal que tá aqui e tal. E aí nossa, que pena. É porque tem algumas empresas, ele pediu, mas é porque assim, tem algumas empresas que contratam a gente para dar palestra, tem treinamento, mentoria. E aí é para a equipe deles lá, né? Então não é aberto. Então ele pedia direto aqui. Mas é isso, Max. O dinheiro é importante, sim, mas o dinheiro ele é momentâneo. Eu lembro que quando eu me despedi da empresa, eu fui abraçando as pessoas e dentro de mim eu falava, meu Deus, eu não posso voltar aqui envergonhada, porque é isso que as pessoas esperam de mim. Elas esperam que dê errado, em sua maioria. São poucos, Max, são poucos que vão torcer de verdade por você. São poucos. E a gente sabe, a gente percebe isso, né? A pessoa pode falar, não, imagina, eu torço por você, tamo junto e tal, mas ali, na real mesmo, são pouquíssimos, né? E eu falava, eu não vou voltar envergonhada, não vou. Mas deu medo, deu muito medo. No meu começo, a mentoria que eu precisava era mais, assim, a que eu tive foi muito boa, né? Mas aí chegou determinado momento, a equipe foi crescendo e tudo mais. Aí eu comecei, igual você, eu comecei a aprender bastante coisa fora, né? Principalmente nessa primeira coordenação, né? Eu aprendia mais coisas com o pessoal da outra empresa, né? Tanto que eu recebi convites, né? Eu acabei não indo porque
eu gostava muito do meu gerente. Gosto, amo você, cara. Meu amigo até hoje. Aí depois eu saí, continuei aprendendo, mas essa parte eu senti que faltou alguma coisa, né? E quando eu recebi o convite para vir para a Movimob, eu recebi outros 2 convites também, né? Só que a decisão ela pesou mais para esse lado justamente por conta da liderança, que eu acho que assim, é referência no mercado. E Aqui hoje, quem está ensinando? Quem está dando mentoria mentoria aqui? Fala, quem é que está ensinando aqui? Né? Mas assim, eu ainda tenho bastante coisa para aprender, todo dia, né? Você falou questão de ser jovem, eu continuo sendo o corretor mais jovem do plantão. Mas eu fico muito feliz, de verdade, pelo convite. Quando você falou, não, o Max vai participar. Nossa, pergunta pra Jennifer. A Jennifer tá falando aí, fala pra eles como que foi. Eu admiro muito você, Max. Você é muito atrevido no bom sentido, sabe? Você não tem medo de enfrentar e querer, você tem sede de conhecimento, você tem um futuro... Ah, não chora! Gente, eu tô chorando, vou chorar também aqui. Você tem um futuro muito lindo pela frente, mas você é a fonte, entendeu? Eu tô aqui hoje só para mostrar o caminho que eu percorri até aqui, mas o seu caminho, a sua trajetória, ela vai ser guiada pelas suas decisões, claro, decisões que você precisa tomar com bastante certeza do que você quer, sem ser guiado pelo sentimento, pelo planejamento, mas você já tem uma história linda. Dá um lenço aqui para ele, gente. Você já tem uma história linda e você é a fonte. Você tem o seu brilho próprio, entendeu? A partir de hoje, é o que eu falei antes de entrar na live, eu falei assim para ele aqui, gente. Falei, ó, uma live, você tem que passar a mensagem para a pessoa já colocar em prática amanhã, não foi isso? Por isso que a gente está aqui 1 hora, para te ensinar coisas práticas, dicas práticas. Se terminar essa live, você já botar em prática. Eu imagino que nós passamos alguns ensinamentos aqui que você já pode aplicar. E é isso que está dentro de você já, porque você tem essa vontade, você tem essa predisposição de liderar. E aquilo que eu falei que me fez ser sócia do Tanaka hoje, porque eu sou assim e ele é assim. Se um dia você me pedir um conselho, eu vou te dar um conselho, independente se isso vem de encontro com o meu interesse ou não. Eu vou te dar um conselho genuíno, porque eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva. E você é assim também, você tem esse coração, eu te conheço. Eu tenho certeza que se alguém for te pedir uma ajuda, um conselho, você vai dar esse mesmo conselho. Por quê? Porque quando a gente se torna líder, a gente engole o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades em prol de outra pessoa. O que você recebe é uma consequência do bem que você faz. Você faz um bem para alguém. Você forma pessoas hoje, né? Então, você é a fonte. A partir de hoje, tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, o que isso vai fazer para que eu possa ajudar alguém? Como eu posso ajudar alguém hoje? Porque quanto mais você ajuda, Max, mais você aprende. Porque isso me alimenta todos os dias. O que eu vou ensinar hoje? Quando eu ensino, eu aprendo. Então, você cresce junto. Por isso, nós somos aqui uma comunidade, né? Hoje, as empresas, e é isso que a gente tenta aplicar aqui, a empresa que é bem-sucedida hoje, ela é bem-sucedida porque ela trabalha numa comunidade, ou seja, é um círculo de pessoas. E não como posso falar? Uma pirâmide. Não é uma hierarquia que eu estou aqui na soberania e a decisão é a minha e o resto tem que obedecer. Não. Vamos construir junto? O que você acha de fazer isso? Vamos fazer? Eu tenho essa ideia que pode complementar com a sua. Vamos fazer junto? Esse é o formato de uma empresa bem-sucedida, de uma empresa atualizada. E você é jovem, você tem vontade de aprender e você é dedicado. Então, não tenha medo das suas decisões, do que você vai fazer. Não tenha medo do seu sucesso, porque o seu sucesso já existe, já é real. E o que você vai colher é consequência de todo o bem que você está plantando, tá? Então, voe, brilhe, conte sempre com a gente.
Seu momento na Movimob hoje é um ciclo. Eu sei que eu não quero que você fique aqui o resto da vida, eu quero que você cresça. Assim como a gente tem assistido tantas pessoas que lá no passado, né, trabalharam junto com a gente e hoje cada um seguindo a sua trajetória. Mas não perca isso, não perca essa humildade e esse perfume da venda. Quem me conhece já ouviu falar. Eu falo muito sobre o perfume da venda, que é isso, é essa emoção aqui, ó, é viver, é amar o que faz e querer ser cada vez melhor, cada dia melhor. Não dá mais para responder as perguntas, mas a galera aqui, Max, ó, te parabenizando, falando que você é muito querido, que foi emocionante. Max, vamos marcar outra rodada? Vamos. Porque eu falei mais do que o Homem da Cobra hoje, não deixei ele falar, gente. Minha garganta tá seca aqui, então a gente vai... Tem uma programação aqui, mas a gente vai encaixar você. Quem quer o Max de novo aqui, gente? Quem quer o Max aqui de novo na live? Eu prometo que da próxima vez eu vou deixar ele falar, daqui a pouco, como é que é? Tem o âncora e tem o entrevistado. Não, a gente o que ajuda. Não sei. Aí ela vai fazer as lives, eu vou ficar aqui tipo, do lado. Boa, isso aí. Gente, todo mundo. Aqui, ó, fã-clube, ó. Max de novo na live. Porque só eu que falei. Como é que faz? Tá certo, ele tem que vir de novo mesmo. Mas eu queria agradecer por estar aqui. Muito bom, de verdade. Se de repente na próxima o tempo puder ser maior. A gente tenta fazer em uma hora passa rápido. Porque a gente conversava bastante já nos plantões, né? E isso que você falou de passar o conselho independente de questão de interesse. A gente nunca trabalhou junto. Agora a gente está trabalhando junto. Mas antes disso, você já me ajudava bastante, sem ter nenhum benefício financeiro, por exemplo. E já ajudava, né? E isso é muito legal. Eu também admiro muito você. Muito obrigada. Gente, agora a gente vai continuar chorando aqui, tá? Nos bastidores, relembrando. Mas nós nos despedimos de vocês. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua companhia. Foi uma galera muito parceira, né? Todo mundo interagiu, todo mundo participou, né? E os mesmos conselhos que eu dei para ele, eu espero também que vocês tenham uma jornada linda de muito sucesso. Conte sempre com a gente vai estar aqui toda segunda-feira, às 7h da noite. Encontro marcado nesse papo maravilhoso de corretor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.